Olá campeã, tudo bem? Eu sou o pastor e vereador na cidade do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula. Bom é estarmos juntos em mais um programa Edificar. E no programa Edificar Entrevistas de hoje, nós vamos bater um papo maravilhoso com o pessoal da terapia ocupacional e da fisioterapia. Estamos criando aqui na Câmara Municipal uma frente parlamentar para discutir, não é, a atenção básica à saúde com essas duas áreas tão importantes da nossa saúde básica, que é a terapia ocupacional e a fisioterapia, ok? Então daqui a pouquinho eu vou estar apresentando os nossos entrevistados de hoje. Fique com a gente, Edificar está no ar. Programa Edificar, com Ottoni de Paula Júnior. Já estamos de volta com o nosso programa Edificar. Comigo está o doutor Renato Fernandes de Paula, é meu irmão querido. Somos filhos da mesma mãe e do mesmo pai, não é? Ele é a minha versão um pouco mais bonita. Quero apresentar também a doutora Noicla, também, esta querida doutora. Doutora Noicla é presidente da Associação dos Terapeutas Ocupacionais do Estado do Rio de Janeiro. Comigo também está o meu querido Wagner, doutor Wagner Bezerra, gente boa dessa. Doutor Wagner é diretor do Sindicato dos Fisioterapeutas e vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Deixa eu começar falando sobre a nossa frente parlamentar que estamos criando aqui na Câmara Municipal, que, aliás, teremos o nosso primeiro encontro da Frente Parlamentar, junto com o secretário municipal de saúde, Dr. Marcos Antônio, aqui na Câmara, dia 8 de novembro, cai numa quarta-feira, às 9 horas da manhã. Toda a população do Rio de Janeiro está convidada a estar conosco aqui na Casa do Povo, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esta nossa frente parlamentar, ela é uma junção de vários segmentos representativos, tanto da área da terapia ocupacional quanto da fisioterapia. Eu vou citar aqui alguns nomes e vou ler. Se fosse livros da Bíblia, eu não ia precisar ler, mas como é uma área que, na verdade, eu estou militando enquanto representante público, então eu preciso ler. A AEFERJ, ok? A AFEB, a ATOERJ, o CREFITO 2, o SINFITO, a ABIC, a AFIDERJ, a AFERJ e a ABRATO. Então, daqui a pouquinho, o doutor Renato vai traduzir todos esses nomes. Doutor Renato, vamos começar por você. Qual a importância da frente parlamentar e, sério mesmo, dá uma traduzida nessas siglas para que os nossos telespectadores entendam a importância de todos esses órgãos sociais estarem aqui reunidos na Câmara Municipal. Vereador Ottoni, telespectadores, é um prazer estar falando da minha área de atuação. Eu estou aqui com meus colegas Wagner, doutora Noicla, e falar da fisioterapia e da terapia ocupacional é uma responsabilidade muito grande, porque eu estou representando aqui diversas autarquias. Eu tenho 16 anos de formado, vereador, e nunca vi o Conselho Regional, as associações de profissionais da terapia ocupacional e da fisioterapia, o nosso sindicato. Estamos todos unidos e uníssonos em criar um poder legítimo
político chamado Frente Parlamentar para tornar o que é de direito o que já é fato, que é a participação crucial da fisioterapia, da terapia ocupacional na assistência básica, intermediária e avançada da saúde. Nós estamos em todos os polos do SUS e, infelizmente, ainda há uma demanda muito grande. Nós podemos ofertar mais serviços e essa associação que está fazendo a Frente Parlamentar, ela quer ser propositiva, ela é suprapartidária. Ela tem a sua direção, a representação dos seus colegas vereadores, mas ela é principalmente popular e profissional, onde nós queremos, ainda sem ter o cargo público para tal, usar dessa instituição, Câmara dos Vereadores, para propor ao Executivo, propor à Secretaria Municipal de Saúde medidas que tragam mais qualidade de vida, prontidão às pessoas que necessitam. Em específico, os mais carentes. Os mais carentes são os negligenciados de alguma forma, os doentes raros, os doentes neuromusculares, as pessoas que têm uma lesão e não sabem aonde recorrer, não contam com um fisioterapeuta que ele conhece perto da sua residência, perto da sua casa, como deveria ser. Qual é o tempo, doutor Renato, entre um acidente que qualquer cidadão, qualquer um de nós podemos sofrer na vida, entre o acidente e o tratamento efetivo ou da própria fisioterapia ou do próprio contato com o terapeuta ocupacional? A gente está com um tempo enorme aí, médico, é isso? Hoje, a Associação dos Prestadores de Serviço, das empresas que prestam serviço, em entrevista direta aos usuários, está em torno de 6 a 8 meses para a demanda ser atendida. Isso é um dado ainda a ser levantado e oficializado pelo Executivo, mas essa já é a demanda que os ouvintes, que os usuários trazem para a gente. 8 meses, o quadro inicial já mudou totalmente. Uma doença que era aguda poderia ser curada mesmo, porque aquele órgão que foi lesionado poderia voltar à sua atividade, agora talvez se torne crônica e a gente vai ter no máximo uma readaptação. Então hoje, para você ter uma ideia da importância dessa frente, nem mesmo o usuário sabe que precisa de fisioterapia. Às vezes ele vai, é atendido, é encaminhado para a sua residência e ele não tem voz ativa e fala assim: não, doutor, eu preciso de uma fisioterapia, de uma terapia ocupacional. Eu sei que eles são úteis para a minha reabilitação. Então a gente quer dar poder ao cidadão para entender a nossa profissão e ele ser o real beneficiado da nossa frente parlamentar. Doutor Wagner Bezerra, e eu anotei aqui, nós temos um déficit muito grande de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais na rede pública de saúde, não é? Municipal de saúde. Certamente. Segundo os dados que vocês mesmos passaram para mim, hoje a rede possui 220 fisioterapeutas e ainda é necessário praticamente dobrar esse número para atender basicamente a população. Seriam necessários hoje mais 189 fisioterapeutas. A rede possui 82 terapeutas ocupacionais e seria necessário mais 127 terapeutas ocupacionais. Não tem como a gente não citar a frase de campanha do nosso prefeito Marcelo Crivella, na época candidato, que é cuidar das pessoas. Com esse número, com esse déficit, dá para Marcelo Crivella dizer que está cuidando das pessoas quando o assunto é fisioterapia e terapia ocupacional, Wagner? Boa pergunta. Saudações a todos, essa mesa, a quem nos assiste. A resposta realmente é desoladora, né? Porque nós não conseguimos, desta maneira, com o atual cenário, né, satisfazer as necessidades que os usuários tanto demandam. A população que desconhece o que é a fisioterapia, que desconhece o que é a terapia ocupacional, cujo dever nosso é de informar e trazer mais e mais detalhamentos de como esses tratamentos podem ajudá-los, podem lhe dar sobrevida, às vezes alcançando até mesmo a cura, que é importante. Detalhe para essa população tão desinformada, não é?
o que é a fisioterapia, qual a importância da fisioterapia, e eu vou encaminhar depois a doutora Noícla essa mesma pergunta, só que na área da terapia ocupacional, porque senão a gente fica falando aqui em inglês, não é, em outro idioma, para tantas pessoas que desconhecem a importância da fisioterapia e da terapia ocupacional. Vamos começar pelo Dr. Wagner Bezerra, ele vai explicar melhor a importância da fisioterapia. A fisioterapia é uma profissão, né, basicamente com mais de 48 anos, e que basicamente saiu, né, da medicina física de reabilitação como um curso técnico, a princípio um curso técnico pequeno, que depois tomou uma profundidade, uma grandiosidade devido às demandas da saúde. Nós sabemos da grandiosidade dos princípios da Organização Mundial de Saúde, nós sabemos que todas as especialidades elas têm que se aprofundar cada vez mais e crescer. Feito isso, a fisioterapia e logo em sequência a terapia ocupacional cresceram, né? Temos uma lei 6316 de 75, decreto lei de 69, 638, que definem, né, institucionaliza a fisioterapia, que foi muito importante. Ela é uma ciência médica que utiliza recursos cinesioterápicos, termoterápicos, quer dizer, calor, frio, eletricidade, para poder realizar tratamentos, né, nos pacientes, nas pessoas que apresentem, né, discinesias, entidades anatomoclínicas, que precisam de uma intervenção física, né? Também no segmento cardiorrespiratório, também na ginecologia, também na pediatria. São muitas as especialidades. E que podem... A fisioterapia, então, atua em todas essas áreas? Doutor? Isso, sempre levando em consideração os termos da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade, né, e interdisciplinaridade. Nós estamos associados a todas as outras profissões, né, somos profissionais de primeiro contato, podemos fazer o nosso diagnóstico cinesiológico funcional e realizar o tratamento, elegendo da melhor maneira depois de uma boa consulta, uma boa avaliação. Então todas as outras áreas, não é, que formam essa espécie de sinergia com a fisioterapia, elas se tornam meio que não plenas, não é? Quando o profissional da fisioterapia não está à sua disposição. Certamente, certamente. É um conceito importante, como acabei de falar. A Organização Mundial de Saúde, ela nos dá um conceito holístico, maior, crescente, né? A Organização Mundial de Saúde, ela traz para nós, no SUS, né, o modelo que nós temos de saúde, que deve se comunicar com todas as demais, para que haja intervenção no momento certo, né, tanto da fisioterapia quanto da terapia ocupacional, em cada uma das especialidades que nós conhecemos na área da medicina. Doutora Noícla, fala-nos um pouquinho sobre a terapia ocupacional, não é? A gente ouve muito falar sobre terapia ocupacional quando alguém está enfadado com a vida, aí alguém diz, você está precisando de uma terapia ocupacional. Passa também por aí, o que é a terapia ocupacional? Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Prazer. Uma grande oportunidade, e o prazer é imenso mesmo, porque falar de terapia ocupacional para mim é a minha paixão, a profissão que eu escolhi na minha vida e a qual eu trabalho há mais de 30 anos. Eu trabalho numa área de queimaduras, com pessoas que se queimaram e são internadas em um hospital específico. E a terapia ocupacional, a gente pode pensar assim, a gente tentar entender, todos os dias nós acordamos, realizamos as nossas atividades do dia a dia, nossa higiene, nosso cuidado, nos preparamos para o trabalho, nos preparamos para um lazer, alguma atividade mais específica de cada um. E às vezes a gente não percebe no nosso dia a dia essas atividades. Sim. E no momento que a gente faz um corte no dedo, um trauma no braço, no pé, a gente começa a perceber a dificuldade que a gente tem de abrir um tubo de creme dental. O que fazia sem nenhuma dificuldade. Escovar um dente, se alimentar, aquele corte nos lembra, nos remete nosso. Que dificuldade eu estou tendo por causa de um corte. Verdade. Então é aí que a terapia ocupacional vai estar trabalhando. Nessa dificuldade do dia a dia, seja em casa, no trabalho, no lazer, essas dificuldades que a gente tem no dia a dia, um corte, né? Então a gente pode trabalhar numa pessoa que sofreu um traumatismo crânioencefálico,
com uma fratura que teve uma consolidação mais complicada. A gente pode trabalhar nas doenças neurológicas, de modo geral, doenças... A gente está falando, ela se limita apenas nas questões físicas? Não. Nós tatuamos também na área social, na educação, na saúde mental, Sim. Em todas as áreas que uma doença ou um trauma, algo a impeça de desenvolver aquilo que você gosta, que você precisa fazer. Entendo. Então a gente vai utilizar os recursos das ciências médicas e outros recursos que a gente tenha disponíveis, protocolos, para estar habilitando através de atividades específicas, exercícios específicos, para estar habilitando essa pessoa a retomar o seu cotidiano. Essas atividades, às vezes, a gente não consegue uma cura. Às vezes as lesões são comprometedoras para o organismo, para a função, e que nem sempre a gente consegue a cura. Mas a gente pode adaptar, criar situações que a gente usa muito a tecnologia assistiva, desde adaptar utensílios para facilitar a alimentação, que facilitem a higiene, até no trabalho, o uso do computador. Então, a gente vai ter sempre uma solução para uma situação em que a pessoa precise desenvolver, viver a sua vida. Né? Dr. Wagner Bezerra, parafraseando a música de Roberto Carlos, o côncavo e o convexo, seria mais ou menos isso a fisioterapia com a terapia ocupacional? E aí vem uma pergunta. Qual a importância da criação do CREFITO, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, no caso? Boa pergunta. Ele é um órgão de fiscalização, é uma autarquia federal que tem a finalidade de, naturalmente, policiar, né, os procedimentos e as práticas dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional no que diz respeito à sua conduta. Tá? E através das resoluções do sistema COFITO e CREFITO, verificar, né, pautar qual é a legitimidade, quais são os limites da prática profissional, tanto da fisioterapia e da terapia ocupacional. Até onde se vai e o que se pratica e como se pratica, de forma civil e juridicamente reconhecida em âmbito nacional. Mas essas duas áreas, elas são harmoniosas, plenamente harmoniosas entre si? Pergunta importantíssima. Sim, são praticamente irmãs. A doutora Noicla está aqui do meu lado e pode confirmar isso. Nós caminhamos juntos, como profissões irmãs. Tudo aquilo que a fisioterapia consegue em termos osteomusculares, neurológicos, cardiorrespiratórios, biopsicossociais, a terapia ocupacional chega, né, praticamente junto, não atrás, mas sempre junto, sempre pareada, para poder realizar o que for melhor em termos de adaptação, como colocou muito bem a doutora, de atividades da vida diária, de atividades da vida profissional, atividades do lazer, e tornar e maximizar todo esse movimento e toda essa integração. E, na verdade, esse é o objetivo. Essa é a nossa meta, é trabalhar harmoniosamente, porque é o nosso usuário, é o usuário, é aquele para quem a gente trabalha, para eles que a gente vive. Então, é eles que são os maiores beneficiários com essa harmonia, não só da terapia ocupacional com a fisioterapia, mas com os outros profissionais, porque nós não temos excelentes resultados sozinhos. A gente tem um entendimento que a equipe multi, inter, transdisciplinar, ela é muito importante. Então, aquela equipe, é aquela pessoa que recebe o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, enfim, todos são importantes, porque é o usuário, a pessoa, ela não é só um músculo, um osso, uma função, ela é uma pessoa, é um ser que ele tem que ser entendido como um ser com necessidades, potencialidades. Então, essa harmonia ela deve existir com toda a equipe. Doutor Renato, se falta um cardiologista, um ginecologista, um pediatra na rede municipal de saúde, por exemplo, na política de atenção básica à saúde,
nós temos a população entendendo a gravidade que é a falta desse profissional. Mas a população não tem a mesma percepção quando falta um terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta, não é? A pergunta é, primeiro, por que a população não tem essa percepção clara que tem com o cardiologista, que tem com o pediatra, não é? E qual a gravidade para esse ser que é um todo, conforme a doutora Cioli falou, ou Noicla falou, desculpa, qual é a gravidade da falta desses profissionais na política de atenção básica à saúde? Vereador, obrigado pela pergunta. Esclarecer a população é algo que demanda muito tempo. Para se ter uma ideia, nós, profissionais de fisioterapia, temos um esforço grande de esclarecer aos nossos colegas recém-formados e formados a importância da sua profissão. Pessoas, infelizmente, saem da faculdade ainda imaturas, ainda com falta de discernimento da importância da sua profissão. Por isso, é crucial a participação, como está acompanhando essa frente parlamentar, das associações, as associações de terapeutas ocupacionais nas suas diversas áreas, associações de fisioterapeutas nas suas diversas áreas, levando cada vez mais informação e capacitação a esse profissional. Então, se essa é uma luta para a classe, que dirá para a população? E nós temos ainda o que nós chamamos de nocebos, que são informações que se pregam de maneira errônea e se apregoam na população. Um fisioterapeuta fazendo o serviço de maqueiro ou de engesseiro dentro de uma novela, fazendo uma ponta aonde o profissional tem uma atitude talvez não condizente com a sua real profissão. Ou confundido com massagista. E quando se interpreta um médico é sempre com um jaleco impecável, com muito respeito, com muita elegância. Então, o nosso trabalho é árduo. A oportunidade que o senhor está nos dando é ímpar, de mostrar para a população que desconhece fisioterapia, que nós estamos no dia a dia da reabilitação, potencializando e facilitando o retorno e prevenindo a lesão. Eu tenho a obrigação de, como vereador e como âncora aqui agora da mesa, de sempre trazer aqui à memória o que está no imaginário popular, não é? No imaginário popular, você lembra de fisioterapia quando alguém se acidenta, não é? Isso é quando alguém tem alguma lesão em algum osso, em alguma parte motora. Só que fisioterapia e terapia ocupacional é muito mais do que isso, não é isso? O ser humano é muito mais do que isso. Então, nós somos uma saúde cognitiva, mental... O que é a saúde cognitiva? É uma saúde cerebral, onde a mente, na geração de hoje, está cada vez mais distante do crânio, da cabeça. Sim. Nós estamos pensando em outras coisas e o corpo está aqui. A fisioterapia, ela também trabalha com a parte intelectual, trabalha também com algumas terapias cognitivas que trazem o paciente para o presente, que interpretam ele o que é dor. O que é dor? Você pisa numa fogueira, numa tradição religiosa e não sente dor, e você vê o fogo e já começou a perceber a dor. A dor é algo cerebral, não é algo que você sente numa parte do seu corpo. A fisioterapia explica isso para o paciente, ele tem uma nova interpretação de um sentido para o seu corpo. Quem sabe o que é fisioterapia é o familiar, quem sabe o que é terapia ocupacional é o paciente e quem o cerca, porque nós somos os profissionais do dia a dia. Nós damos o diagnóstico, e é bom deixar isso bem claro e falar com todas as letras. Não precisamos de nenhum outro profissional que nos indique. Você que precisa de fisioterapeuta, procure um. Ele é formado, capacitado e legalmente pode começar um tratamento sem que nenhum outro profissional tenha que intervir. É bom que intervenha, é bom que tenha outros colegas profissionais, mas nós temos autonomia. E a população tem que saber que quem presta esse serviço é o prefeito. É o secretário de saúde, é a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. Você tem direito de, uma vez precisando de fisioterapia, terapia ocupacional... A rede de saúde tem que lhe oferecer Tem que lhe oferecer. É obrigação, não é uma condição que faça com que amanhã você elogie,
Não é isso o prefeito dizendo, olha, ele é um prefeito maravilhoso, ou então é uma Câmara Municipal maravilhosa porque está nos proporcionando isso. Não, isso é um direito. Ou seja, a Câmara Municipal tem a obrigação de trazer para dentro dela esse tipo de pauta e de demanda. O prefeito tem a obrigação de executar o que está previsto em lei, porque o assunto de saúde, ele é um assunto municipal. Ele é municipal. A atenção básica de saúde, ela é um tema municipal. O último adendo, a nossa classe, como está em contato direto com a população, ela ouve diretamente o caos que está o sistema privado de saúde, onde pacientes crônicos precisam de atendimento e simplesmente o plano de saúde diz que ele só pode ter 10 encontros por mês, alguns 10 encontros por ano, como se uma doença pudesse ser tratada com alguns números de atendimento. Então, até mesmo na rede privada, onde a pessoa paga um plano de saúde, quando ele é requerido, há uma dificuldade enorme de se ter a liberação dos planos para terapia ocupacional e para fisioterapia. Nós estamos ficando por aqui, o papo aqui daria mais uns 3 programas, mas infelizmente nós vamos ter que interromper. Eu só quero deixar o telefone de contato do Dr. Renato Fernandes. Dr. Renato, repita, é meu irmão, e talvez você fique pensando, puxa, eu queria fazer um contato, eu queria ter um contato com o Dr. Wagner, com a doutora Noicla, ou eu queria saber mais sobre o tema, ou eu tenho um paciente, ou eu tenho um membro da minha família que está precisando ser tratado de alguma forma. Então, nós vamos dar um único telefone, que vai ser o do Dr. Renato, e aí vai aparecer aí na tela do seu televisor. Dr. Renato, por favor, contato. É isso aí. Então, para nos contactar, a Frente Parlamentar tem um Facebook. Se você botar no Facebook Frente Parlamentar da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, já vai aparecer. Okay. Até no Google hoje já aparece. Tá. O meu contato é 21 9985 69 357. Qualquer dúvida, o que eu puder te auxiliar, conte comigo. Gente, um abraço a todos. Deus abençoe você e a sua casa. E até o próximo programa Edificar. E lembre-se, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Programa Edificar, com Otônio de Paula Júnior.